O sol mal havia nascido quando Luciano Hang chegou à sua loja número 27, localizada no coração de São Paulo. Sempre impecável em seu terno branco característico, ele carregava uma pasta de couro que continha os relatórios financeiros do último trimestre. As vendas estavam boas, mas algo o incomodava há semanas, pequenas discrepâncias no inventário que não batiam com os números de venda. No outro extremo da cidade, Helena Mendes acordava após uma noite mal dormida. Aos 32 anos, era gerente de vendas na loja 27 há apenas 6 meses, mas já havia conquistado o respeito dos colegas por sua eficiência. Naquela manhã, enquanto preparava um café forte, não imaginava que sua vida mudaria completamente nas próximas horas. Renato Silva, chefe de segurança do complexo comercial, iniciou sua ronda matinal com a mesma precisão militar que carregava dos 15 anos servindo ao exército. Seu rosto marcado por cicatrizes escondia um passado turbulento e segredos que jurou nunca revelar. Na tarde anterior, o sistema de vigilância havia sido atualizado com câmeras de última geração, incluindo uma instalada discretamente atrás do balcão principal, área que estava fora do alcance das câmeras antigas. A decisão de Luciano de reforçar a segurança vinha após relatórios de pequenos furtos em outras filiais. Enquanto a loja abria suas portas para os primeiros clientes, Luciano decidiu verificar pessoalmente as novas gravações. O que viu na tela de seu notebook o deixou paralisado. Não eram furtos que explicavam as discrepâncias, mas algo muito mais complexo e inesperado que acontecia quando as luzes da loja se apagavam. Sem hesitar, ele convocou Renato para sua sala. "O que você vê aqui?" perguntou, virando a tela do computador. A expressão do segurança endureceu instantaneamente. "Senhor, isso é..." Ele começou, mas foi interrompido. "Quero que resolva isso hoje, sem escândalos, sem polícia. Entendido?" Naquela mesma manhã, Helena notou a presença de Renato observando-a com intensidade incomum. Algo estava errado, e ela sentia o peso de um segredo que ainda não conhecia. A loja 27 não era apenas mais uma filial da rede. Instalada em um prédio histórico do centro de São Paulo, mantinha traços da arquitetura dos anos 40, com colunas de mármore e um mezanino que abrigava o escritório de administração. Os funcionários a chamavam de A Catedral, por seu pé direito alto e janelas em arco que filtravam a luz do sol, criando padrões no piso de madeira original. Helena havia crescido na periferia de São Paulo, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Cada passo de sua carreira tinha sido conquistado com esforço dobrado. Formada em administração pela USP, estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia, ela carregava o orgulho de ser a primeira universitária da família. Seu olhar atento para detalhes e capacidade de organização a fizeram subir rapidamente na empresa, despertando tanto admiração quanto inveja. Renato guardava cicatrizes que iam além das visíveis em seu rosto. Ex-militar que serviu em missões especiais, carregava histórias que jamais compartilhava. Após deixar o exército em circunstâncias nebulosas, encontrou na segurança privada um meio de vida que lhe permitia manter a disciplina que estruturava sua existência. Sua lealdade a Luciano vinha de 5 anos atrás, quando o empresário o contratou, mesmo com seu histórico problemático, dando-lhe uma segunda chance que poucos ofereceriam. Luciano Hang não era apenas o dono daquele império comercial. Conhecido por sua personalidade forte e presença marcante, ele construíra seu patrimônio do zero, começando com uma pequena loja no interior de Santa Catarina. Atrás da imagem pública de empresário excêntrico e bem-sucedido, escondia-se um homem obcecado por controle. Aquela rede de lojas era mais que um negócio, era seu legado, e qualquer ameaça a ele seria eliminada sem hesitação. Entre os corredores bem iluminados da loja 27, trabalhava também Carlos Duarte, um jovem atendente de 24 anos, recém-formado em design, que usava o emprego como sustento enquanto tentava estabelecer-se como artista gráfico. Com talento natural para a comunicação, era o funcionário com melhores avaliações de atendimento, especialmente entre os clientes mais idosos que apreciavam sua paciência. O que ninguém sabia era que a loja 27 guardava um segredo em sua estrutura. Durante a reforma que adaptou o prédio histórico para uso comercial, uma antiga sala do porão,
usada durante a ditadura militar como local de reuniões clandestinas, fora preservada e camuflada. Apenas 3 pessoas na empresa conheciam sua existência, e o acesso era restrito por um sistema de segurança separado. Aquela quinta-feira particular de março marcava também o aniversário de 5 anos da morte da esposa de Renato, fato que o deixava particularmente tenso e irascível. A coincidência com a descoberta das imagens na câmera escondida parecia uma cruel piada do destino. O relógio marcava 11h15 quando Renato interceptou Carlos próximo ao depósito. Com um movimento brusco, agarrou o braço do jovem atendente e o puxou para longe das vistas dos clientes. "Preciso falar com você, agora!" A voz de Renato saiu como um sibilo entre os dentes cerrados. Carlos, confuso, deixou-se conduzir até uma área restrita nos fundos da loja. Seu rosto pálido refletia a ansiedade crescente enquanto tentava entender o que poderia ter causado aquela abordagem agressiva. "O que você estava fazendo ontem à noite, depois do fechamento?" A pergunta veio carregada de acusação. "Eu saí com o pessoal do marketing. Temos um projeto conjunto para a nova vitrine." "Por quê?" Renato jogou na mesa um tablet, mostrando imagens da câmera recém-instalada. Nas gravações, via-se claramente Helena acessando o sistema de vendas após o horário de fechamento, alterando registros e inserindo códigos desconhecidos. Em seguida, as imagens mostravam Carlos entrando na loja por uma porta lateral, normalmente trancada, encontrando-se com Helena no escritório. "Explique isso", exigiu Renato, aumentando o volume do vídeo, onde se podia ouvir Helena dizendo: "Ele nunca vai descobrir se continuarmos assim." O jovem empalideceu ainda mais. "Não é o que parece. Posso explicar. Poupe seu fôlego para o Sr. Hang, ele já viu tudo." Naquele mesmo momento, no outro lado da loja, Helena percebia a ausência de Carlos e a agitação discreta entre os seguranças. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. "Ele sabe, cuidado." O remetente era um número desconhecido. Enquanto isso, Luciano recebia em seu escritório a visita inesperada de um homem em um terno impecável, apresentando-se como agente da Receita Federal. "Sr. Hang, estamos investigando uma rede de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Temos razões para acreditar que sua loja 27 está envolvida." A notícia caiu como uma bomba. Como investigações externas poderiam coincidir exatamente com o que acabara de descobrir nas câmeras? Seria possível que o esquema fosse maior do que imaginava? Na sala de segurança, Renato confrontava agora Helena, que fora chamada discretamente. "Você tem ideia do que está fazendo? Isso pode destruir tudo o que construí, tudo o que eu..." Ele parou percebendo que estava dizendo mais do que deveria. Helena o encarou com uma mistura de medo e determinação. "Você não entende o que está acontecendo aqui, Renato. Não é sobre você, nem sobre Luciano. É muito maior." Nesse momento, o sistema de segurança disparou um alerta silencioso. As portas da loja foram automaticamente travadas, protocolo ativado apenas em casos extremos. No monitor principal, câmeras externas mostravam viaturas policiais cercando o quarteirão. Isolados na sala de segurança, Renato, Helena e Carlos se encaravam em um silêncio tenso enquanto as sirenes das viaturas ecoavam ao longe. O protocolo de segurança havia selado todas as saídas, criando uma fortaleza temporária dentro da loja, onde os clientes, alheios à tensão nos bastidores, continuavam suas compras. "Você tem exatamente 1 minuto para me dizer a verdade", sussurrou Renato, aproximando-se de Helena com os punhos cerrados. Helena retirou do bolso um pequeno dispositivo que parecia um pendrive. "Isso contém provas de um esquema que vai muito além de alterações em registros de vendas. O que você viu na câmera é apenas a ponta do iceberg." Em seu escritório, Luciano enfrentava o agente da Receita Federal com a segurança de quem construiu um império do zero. "Minhas contas são auditadas trimestralmente. Não há nada irregular aqui." "As irregularidades não estão nos livros oficiais, Sr. Hang", respondeu o agente, apresentando documentos com carimbos oficiais. "Estamos rastreando uma operação de lavagem de dinheiro que utiliza uma rede de lojas de departamento como fachada. E todas as pistas nos levaram até aqui." Enquanto isso, na área de vendas, Marina Rocha, uma cliente frequente, notava algo estranho.
Consultora de segurança digital aposentada, ela percebeu o padrão incomum das luzes de emergência piscando em sequência específica, código universal para invasão em andamento. Discretamente, aproximou-se do jovem atendente Rodrigo, recém-contratado e completamente alheio às tensões. "Vocês estão sob algum tipo de ameaça?" perguntou em voz baixa. Rodrigo, confuso, não entendeu a pergunta. "Como assim, senhora?" "As luzes estão sinalizando código de invasão. Sou ex-consultora de segurança." Marina apontou para o teto. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Ele havia sido contratado recentemente não apenas como atendente, mas como observador interno a pedido de Carlos. "A senhora precisa sair daqui agora", sussurrou. Na sala de segurança, Carlos finalmente quebrou seu silêncio. "O que estamos fazendo não é crime, Renato. É justiça. Este prédio guarda mais do que mercadorias." O rosto de Renato endureceu. "Você está falando da sala no porão?" "Como sabe disso?" Helena interveio. "Meu pai foi um dos presos políticos torturados aqui durante a ditadura. Descobrimos isso há 6 meses, quando achamos documentos antigos no arquivo municipal." A revelação caiu como uma bomba sobre Renato e recuou alguns passos, sua mente processando as implicações dessas informações e como elas se conectavam com o passado que tanto tentava esquecer. O alarme da loja soou repentinamente, ensurdecedor. As luzes principais se apagaram, substituídas pelas luzes de emergência que banhavam o ambiente em um vermelho fantasmagórico. Clientes alarmados começaram a se dirigir para as saídas, apenas para descobrirem que as portas estavam bloqueadas. "Atenção a todos!" A voz de Luciano ecoou pelo sistema de som. "Devido a um problema técnico, permaneceremos fechados temporariamente. Pedimos calma e compreensão." Na sala de segurança, Renato verificava freneticamente as telas quando uma nova imagem surgiu. Gravações de câmeras antigas, datadas de semanas atrás, mostrando o próprio Luciano descendo ao porão durante a madrugada, carregando uma maleta. As imagens continuavam revelando reuniões secretas com homens de terno, trocas de documentos, maletas sendo abertas, revelando quantias enormes em dinheiro. "Ah, isso não é possível", murmurou Renato, cambaleando para trás como se tivesse levado um golpe físico. "Ele não..." Helena se aproximou. "Luciano não está apenas lavando dinheiro, Renato. Ele está usando este prédio, com seu passado obscuro, para operações muito mais sinistras. Tráfico de informações confidenciais do governo, chantagem de políticos. Por que eu acreditaria em você?" Renato se virou, a raiva distorcendo suas feições. Carlos deslizou sobre a mesa um celular desbloqueado. Na tela, e-mails trocados entre Luciano e contatos internacionais, discutindo cifras milionárias e mencionando o acordo com os militares. "Isso é apenas o começo", explicou Carlos. "Helena e eu não estávamos alterando registros para roubar. Estávamos coletando provas, criando um rastro digital que pudesse ser seguido pela Receita Federal e Polícia Federal. Queríamos que as autoridades chegassem até aqui com mandados legítimos." Um estrondo vindo do corredor interrompeu a conversa. As portas do elevador de serviço se abriram com força, revelando Luciano acompanhado por 2 homens armados, que não usavam uniformes identificáveis. "Renato, ative o protocolo Fênix imediatamente!" gritou Luciano, seu rosto normalmente composto agora distorcido por uma fúria incontida. O protocolo Fênix. Renato congelou ao ouvir aquelas palavras. Era um plano de contingência extremo que envolvia a destruição de evidências e a eliminação de testemunhas. Naquele momento crucial, com segundos para decidir, Renato olhou para as mãos calejadas que haviam servido lealmente a Luciano por anos. Depois, seus olhos se ergueram para o rosto de Helena, que o encarava com uma mistura de medo e súplica silenciosa. "Protocolo Fênix iniciado", respondeu Renato com voz firme, digitando uma sequência no teclado principal. As luzes piscaram novamente, mas o código que inseriu não era para o protocolo Fênix, era para o protocolo Verdade. Instantaneamente, todas as portas da loja se destrancaram. Os sistemas de segurança reiniciaram e uma sequência de bips eletrônicos indicou que os backups de dados estavam sendo transmitidos para servidores externos. As expressões dos homens ao lado de Luciano passaram de confiança para pânico. "O que você fez?"
rugiu Luciano, avançando em direção a Renato. Você tem ideia do que acaba de fazer? Renato permaneceu inabalável, como uma muralha entre Luciano e os jovens. Acabei de garantir que a verdade não seja enterrada. De novo. Lá fora, as sirenes ficaram mais altas. A voz amplificada de um oficial da Polícia Federal anunciava: atenção! Esta é uma operação oficial. Todas as saídas estão sendo monitoradas. Ninguém deve deixar o local. Helena aproveitou a confusão momentânea para acionar um botão vermelho escondido sob o painel, o alarme de incêndio. A água dos sprinklers começou a cair, criando caos adicional, enquanto clientes e funcionários corriam para as saídas agora desbloqueadas. Um dos homens ao lado de Luciano sacou uma arma, apontando-a para Renato. Desfaça isso agora. Não seja estúpido, respondeu Renato calmamente. Câmeras externas já registraram sua presença. Atire, e será procurado em todo o país até amanhã. Carlos aproveitou a distração para esgueirar-se até o computador principal, removendo rapidamente o pendrive que Helena havia mencionado. Com um movimento discreto, passou-o para Marina, a ex-consultora de segurança que aparecera silenciosamente na porta da sala. Luciano percebeu o movimento. Peguem aquele pendrive, ordenou, mas era tarde demais. Marina já havia desaparecido no meio da multidão de clientes, em pânico que corriam para as saídas. No meio do caos, Luciano lançou um olhar de puro ódio para Renato. Você destruiu tudo o que construímos. Vai se arrepender disso. Não, respondeu Renato. Apenas impedi que você destruísse mais vidas. Como a do pai dela, apontou para Helena. Como a da minha esposa. A revelação causou um choque visível em Helena. Sua esposa? O que ela tem a ver com isso? Ana trabalhou na divisão de contabilidade 5 anos atrás, explicou Renato, sem tirar os olhos de Luciano. Foi ela quem descobriu as primeiras irregularidades, e foi por isso que sofreu um acidente na escada desta mesma loja. A cor abandonou o rosto de Luciano enquanto agentes da Polícia Federal invadiam a sala de segurança, armas em punho, ordenando que todos permanecessem com as mãos visíveis. 3 semanas se passaram desde o incidente na loja 27. Helena caminhava pelos corredores do Fórum Criminal, seus saltos ecoando no piso de mármore. Havia emagrecido alguns quilos e olheiras profundas marcavam seu rosto, testemunhas silenciosas das noites sem sono. Na sala de espera, encontrou Carlos folheando nervosamente uma revista. Ao seu lado, Rodrigo mordia as unhas, claramente desconfortável em seu terno emprestado. Ambos levantaram-se quando a viram. Como você está? Perguntou Carlos, a preocupação evidente em sua voz. Helena esboçou um sorriso cansado. Sobrevivendo. E vocês? Cada dia é um desafio, respondeu Carlos. Mas estamos aqui, não é? Isso já é algo. A investigação havia se tornado um dos maiores escândalos corporativos do ano. A rede de lojas, antes símbolo de sucesso empresarial, agora estava no centro de acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e, mais perturbadoramente, conexões com grupos que buscavam ocultar crimes do período da ditadura militar. A porta da sala de audiência se abriu e um oficial de justiça os chamou. Dentro, Renato já aguardava, sentado rigidamente em uma cadeira. Seu semblante, normalmente impenetrável, mostrava sinais de cansaço, mas também algo novo, uma serenidade que Helena nunca havia notado antes. Bom dia, cumprimentou Renato formalmente. Obrigado por virem. Não tínhamos escolha, respondeu Helena, mas sem hostilidade. Somos testemunhas-chave. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, até que Renato falou novamente, sua voz mais suave do que o normal. Eu nunca soube sobre seu pai. Se soubesse, não teria feito diferença, completou Helena. Você era leal a ele. Era leal a uma mentira, corrigiu Renato. Há uma diferença. Antes que pudessem continuar, a promotora entrou na sala carregando uma pasta volumosa. Bom dia a todos. Temos novidades sobre o caso. As novidades eram surpreendentes. Marina, a ex-consultora de segurança que havia escapado com o pendrive, não era apenas uma cliente aleatória. Era uma agente infiltrada da Polícia Federal, que já investigava Luciano há meses. O pendrive continha não apenas as provas coletadas por Helena e Carlos,
mas também informações adicionais inseridas pela própria agente. O que significa para nós? Perguntou Carlos, verbalizando a pergunta que todos tinham. Significa que vocês não estão mais sob suspeita de cumplicidade, explicou a promotora. Suas ações, embora tecnicamente ilegais, serão consideradas colaboração com a justiça. Helena sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto absorvia o significado daquelas palavras. Renato estendeu a mão hesitantemente, tocando o braço de Helena. Seu pai teria orgulho de você. O sol se punha sobre São Paulo quando Helena recebeu a ligação que mudaria tudo novamente. Era o delegado responsável pelo caso. Sua voz tensa mesmo através do telefone. Precisamos que você venha imediatamente à delegacia. Luciano escapou da custódia. Um arrepio percorreu sua espinha. Como isso é possível? Ele estava sob vigilância máxima. Teve ajuda interna. Já identificamos 2 agentes corruptos. Estamos rastreando todos os movimentos, mas por precaução estamos colocando você e os outros testemunhas sob proteção. Enquanto dirigia para a delegacia, mensagens urgentes pipocavam em seu celular. Carlos informava que já estava sob escolta policial. Rodrigo reportava movimento suspeito próximo ao seu apartamento. A rede de proteção que pensavam ter tecido começava a mostrar falhas alarmantes. Na delegacia, o clima era de crise contida. Renato já estava lá, conversando intensamente com o delegado e 2 agentes federais. Seu rosto endureceu ao ver Helena. Ele não vai apenas fugir, afirmou Renato categoricamente. Conheço Luciano. Ele vai tentar destruir as evidências e eliminar testemunhas antes de deixar o país. A sala do porão, murmurou Helena, compreendendo subitamente. Os documentos originais que encontramos ainda estão lá, escondidos atrás do painel falso. Os investigadores se entreolharam. Aquela informação não constava em nenhum depoimento anterior. Não mencionamos porque não tínhamos certeza de sua relevância, explicou Helena. São documentos antigos, da época da ditadura, que comprovam o uso daquele espaço como centro clandestino. Encontramos por acaso quando pesquisávamos sobre o pai de Helena. Precisamos recuperá-los imediatamente, decidiu o delegado. Montaremos uma operação para... Não há tempo, interrompeu Renato. Se ele segue o protocolo de contingência que ele mesmo criou, aquele lugar estará em chamas em menos de 2 horas. Uma decisão rápida foi tomada. Uma equipe pequena e discreta, composta por Helena, Renato e 2 agentes especializados, dirigiu-se imediatamente para a loja 27, agora fechada e isolada por faixas policiais. A noite já dominava a cidade quando o pequeno grupo chegou aos fundos da loja 27. A entrada de serviço, normalmente vigiada por câmeras, estava estranhamente desprotegida. O silêncio absoluto que envolvia o prédio era mais alarmante do que qualquer barulho teria sido. Algo está errado, sussurrou Renato, seu instinto militar em alerta máximo. É fácil demais. Um dos agentes verificou seu tablet. Não detectamos nenhum sinal de movimento no interior. Sistemas de segurança estão offline. Ele já está aqui, concluiu Helena, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Usando um código de acesso emergencial, o grupo entrou silenciosamente pelo depósito. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos feixes das lanternas táticas. O ar estava pesado, com um odor químico que Renato reconheceu imediatamente. Acelerante de incêndio, alertou em voz baixa. Ele preparou o lugar para queimar. Avançaram cautelosamente entre as prateleiras, descendo em direção ao porão. A porta secreta, habilmente camuflada como parte da parede, estava entreaberta. Um convite silencioso que gritava armadilha. Eu vou na frente, decidiu Renato, sacando sua arma. Não, Helena o deteve. Juntos. Foi assim que começamos. Será assim que terminaremos. Ao entrarem no porão, encontraram-no transformado. Documentos espalhados pelo chão, gavetas abertas, o painel falso completamente removido da parede. No centro do espaço, iluminado por uma única lâmpada pendente, estava Luciano Hang, não mais usando seu característico terno branco, mas roupas escuras e práticas. E ao seu lado, para choque de todos, Marina, a suposta agente infiltrada, apontava uma arma diretamente para eles.
Vocês são tão previsíveis, riu-se Luciano, seu rosto contorcido em uma expressão de triunfo amargo. Sabia que viriam atrás dos documentos. Marina? Helena não conseguia acreditar. Você era parte disso o tempo todo? Não existe Marina, respondeu a mulher friamente. Esse foi apenas um papel conveniente para infiltrar sua pequena investigação amadora. Renato deu um passo à frente, ignorando a arma apontada para seu peito. Onde estão os documentos originais? Aqui mesmo. Luciano ergueu uma pasta velha e desgastada. A última peça do quebra-cabeça. Sabe o que há neles? A lista completa de empresários e políticos que financiaram operações clandestinas durante a ditadura, incluindo o pai da minha querida sócia aqui. A revelação caiu como uma bomba. O pai de Marina estava envolvido? Algumas famílias constroem impérios a partir de fortunas manchadas de sangue, continuou Luciano, e fazem de tudo para manter esses segredos enterrados. Nesse momento, um movimento súbito chamou a atenção de todos. Carlos, que havia seguido o grupo secretamente, surgiu das sombras, lançando-se contra Marina com força surpreendente. A arma disparou, o som ensurdecedor ecoando nas paredes de concreto. Aproveitando a confusão, Renato avançou contra Luciano, enquanto Helena corria para recuperar os documentos que caíram durante o confronto. Os agentes federais tentavam separar Carlos e Marina, que lutavam ferozmente no chão. Em meio ao caos, Luciano conseguiu ativar um dispositivo em seu bolso. Imediatamente, alarmes soaram e portas metálicas começaram a descer automaticamente, selando as saídas. Vocês têm 5 minutos antes que este lugar vire cinzas, anunciou Luciano, sangue escorrendo de um corte em sua testa, e levarão com vocês segredos de 3 gerações. O rugido das chamas começou a se espalhar pelo andar superior, o calor intenso já alcançando o porão através do sistema de ventilação. Helena apertava os documentos contra o peito, enquanto os agentes federais imobilizavam Marina, que continuava a lutar ferozmente. Precisamos sair agora, gritou um dos agentes, arrastando a falsa agente em direção à saída. Renato mantinha Luciano imobilizado contra a parede, a raiva de anos contida em seu olhar. Você vai pagar por tudo, pela morte de Ana, pelas torturas, por tudo. Você não entende nada, cuspiu Luciano. Isso é maior que todos nós. Sempre foi. Um estrondo acima de suas cabeças indicou que parte da estrutura começava a ceder. Carlos, que sangrava de um ferimento no ombro, puxou Helena para longe de uma estante que despencou, quase os atingindo. Renato, temos que ir, gritou Helena desesperadamente. Os documentos estão seguros. Por um momento, parecia que Renato não conseguiria se afastar. Anos de lealdade traída, a memória da esposa morta e a revelação dos horrores escondidos naquele porão o mantinham preso em um ciclo de ódio. Então, seus olhos encontraram os de Helena, determinados, suplicantes, humanos. Ele não vale a sua vida, ela disse, mais suavemente. Algo se quebrou dentro de Renato. Com um último empurrão, ele jogou Luciano na direção dos agentes. Levem-no. Ele não escapa desta vez. O grupo avançou rapidamente para a saída de emergência, enquanto o fogo consumia o andar superior da loja. As portas automáticas, anteriormente seladas pelo dispositivo de Luciano, haviam sido sobrepostas pelo sistema de incêndio e agora se abriam para permitir a evacuação. Ao emergirem na Rua dos Fundos, foram recebidos por um batalhão de bombeiros e policiais. O céu noturno de São Paulo estava iluminado pelo brilho alaranjado das chamas que devoravam o que um dia foi a imponente Loja 27. Helena observou os paramédicos atenderem Carlos e os policiais algemarem Luciano e Marina. Os documentos estavam seguros em suas mãos. A prova final que conectaria décadas de crimes, vinganças e segredos enterrados. Acabou, murmurou Renato, parado ao seu lado, o rosto iluminado pelo fogo que consumia parte de seu passado. Não, respondeu Helena, abrindo a pasta para revelar os documentos antigos. Agora é que começa a verdadeira história. 6 meses depois, Helena contemplava o nascer do sol da janela de seu novo apartamento. O jornal sobre a mesa estampava a manchete: Escândalo corporativo leva à criação de Comissão da Verdade Empresarial. Ao lado, uma fotografia mostrava Luciano sendo conduzido ao tribunal, o semblante derrotado,
contrastando com a arrogância de outrora. Uma notificação em seu celular anunciou a chegada de uma mensagem de Carlos. Liga à TV, canal 12, agora. Curiosa, Helena ligou a televisão a tempo de assistir a uma reportagem especial sobre a transformação da antiga loja 27, agora reconstruída e convertida em um memorial dedicado às vítimas da ditadura militar, com especial atenção àqueles que sofreram nas instalações secretas do porão. A campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Renato, mais magro e com cabelos grisalhos mais evidentes, mas com um brilho diferente no olhar. Ele carregava uma caixa de papelão. Encontrei isto nos arquivos pessoais de Ana, explicou, entregando a caixa. Ela estava investigando mais do que imaginávamos. Acho que você deveria ter isto. Dentro da caixa, cadernos meticulosamente organizados revelavam uma investigação paralela que Ana conduzia secretamente, conectando empresas, políticos e militares em uma rede de corrupção que atravessava décadas. Ela sabia, murmurou Helena folheando as páginas. Todo este tempo, e agora o mundo inteiro vai saber também, completou Renato, um sorriso raro surgindo em seu rosto marcado. Do outro lado da cidade, em uma cela isolada, Luciano Hang recebia uma visita inesperada. Marina, agora identificada como Elisa Fontana, filha de um dos maiores financiadores do regime militar. Seus olhos, antes frios, agora revelavam uma mistura de desprezo e medo. Acabou para nós, disse ela simplesmente, antes de virar as costas para seu antigo aliado. E você, leitor? O que faria se descobrisse segredos obscuros enterrados nas paredes do seu local de trabalho? Quantos de nós passamos diariamente por espaços que guardam histórias não contadas, verdades ocultas que poderiam mudar nossa percepção da realidade? O segredo da loja 27 nos lembra que a coragem para enfrentar verdades incômodas pode surgir nas situações mais inesperadas e nas pessoas aparentemente mais improváveis. Helena, Carlos e Renato escolheram o caminho mais difícil, o da verdade, mesmo quando teriam benefícios em permanecer em silêncio. Compartilhe suas reflexões sobre esta história. O que você teria feito no lugar de Renato quando descobriu a verdade sobre seu chefe e mentor? Você seria capaz de arriscar sua segurança para expor injustiças do passado, como fez Helena? Nossa história pode ser ficção, mas os dilemas éticos que apresenta são muito reais em nosso cotidiano. Que loja 27 existe em sua vida, esperando que alguém tenha a coragem de revelar seus segredos? Lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura, tanto individual quanto coletiva.